Axial Scroll. Raramente o lançamento de um novo produto revoluciona tanto uma indústria. E foi isso que aconteceu quando a Copeland Corporation lançou seu primeiro compressor Compliant Scroll. A constante busca da Copeland quanto ao desenvolvimento de novas e mais eficientes tecnologias em compressores originou o primeiro compressor Compliant Scroll Copeland. Após anos de pesquisa e estudos de engenharia, a Copeland se encontrava segura de que o futuro se relacionava à tecnologia desse novo compressor. Era, na verdade, o compressor que o mercado estava aguardando. O novo projeto totalmente radical provou ser mais eficiente, mais confiável e mais silencioso que os compressores alternativos convencionais. Em 1987, a Copeland iniciou a produção de seu compressor Scroll, após o término de sua nova fábrica em Sydney, Ohio, Estados Unidos, construída exclusivamente para a manufatura do novo compressor Scroll. A Copeland Corporation foi a primeira fabricante americana a produzir compressores Scroll para ar-condicionado residencial e bombas de calor. E isso foi, na verdade, só o início. Hoje, a Copeland Corporation é líder mundial na fabricação de compressores Scroll. O investimento da Copeland, de mais de 50 milhões de dólares em pesquisa e mais de 300 milhões de dólares em fábricas e o desenvolvimento de 3 gerações de compressores Scroll em 5 anos, é a prova de seu compromisso em relação às necessidades do mercado. O compressor Compliant Scroll da Copeland provou ser atualmente o compressor mais eficiente e confiável do mundo. A liderança da Copeland Corporation em tecnologia e produção do Scroll posiciona a Copeland como a maior e melhor fabricante desse compressor na atualidade e definitivamente no futuro. Para apreciar a eficiência e durabilidade do compressor Scroll da Copeland, você precisa primeiro entender suas principais características de operação. Ao invés de movimentar um virabrequim para acionar pistões, o motor elétrico do compressor Scroll movimenta de forma orbital uma espiral móvel no interior de uma espiral fixa. O Scroll fixo é afixado ao corpo do compressor. Já o Scroll móvel é acoplado ao virabrequim, permitindo que ele se movimente de forma orbital. A força centrífuga mantém um contato entre os flancos das espirais e, portanto, a espiral fixa define o comportamento da espiral que orbita. Através do movimento orbital, são criadas uma série de bolsas de vapor que se entrepõem entre as duas espirais. No lado externo das espirais, as bolsas recebem o vapor que então se direciona ao centro do Scroll, onde passa a ser descarregado. Com o vapor fluindo através de bolsas cada vez menores, a temperatura e a pressão aumentam. Uma vez fora do processo de compressão, o vapor refrigerante se comporta da mesma forma como em qualquer unidade condensadora ou bomba de calor. As partes móveis foram reduzidas de 15 no compressor alternativo convencional para somente 3 no Scroll. Ao invés de ser montado sobre molas, o compressor Scroll é montado rigidamente, reduzindo vibrações, permitindo maior confiabilidade e reduzindo o número de peças. Com o Compliant Scroll da Copeland, as duas espirais Scroll atuam numa característica tanto radial como axial, como resultado de seu design único. A necessidade de tolerância de 10 milésimos por polegada é necessária para a operação dos elementos Scroll, uma tecnologia que não se encontrava disponível para altos níveis de produção até recentemente. As características radiais do Compliant da Copeland asseguram um contato contínuo durante todo o processo de compressão, eliminando vazamentos de vapor e maximizando a eficiência. Os compressores Compliant Scroll da Copeland são os compressores mais confiáveis do mundo, principalmente em função de sua simplicidade. Comparado aos compressores recíprocos, o Scroll possui 90% a menos de peças móveis, pesa 15% a menos e possui um menor diâmetro.
Além disso, em função de não possuir válvulas, os compressores Scroll são mais tolerantes a refrigerantes líquidos e resíduos e, portanto, são mais tolerantes a líquido e outras substâncias. Suas características também auxiliam as espirais a se manterem eficientes através do tempo, pois elas se ajustam com o passar do tempo. O compressor Compliant Scroll apresenta uma melhor performance de sistema em função de sua combinação de 100% de eficiência volumétrica com baixa perda de calor, um melhor gerenciamento do fluxo de vapor e alta eficiência do motor. Ao contrário da tecnologia do sistema pistão, as regiões de sucção e descarga do Scroll são separadas. Isso reduz as perdas de calor entre os vapores de sucção e descarga, permitindo que o Scroll seja 10 a 15% mais eficiente em relação à tecnologia de pistão. Os Scrolls se movimentam em forma circular, mantendo assim um perfeito equilíbrio. O fluxo de sucção e descarga é contínuo e, portanto, existem baixos níveis de pulsação e perda de fluxo. O compressor Scroll é o mais silencioso compressor que existe, sendo 8 vezes mais silencioso que tecnologias concorrentes. O design do compressor Scroll permite ruídos típicos. Esses ruídos são resultados de diferenças mecânicas perfeitamente inerentes aos compressores Scroll e alternativos, sendo considerados normais. Os ruídos são causados pela atuação do mecanismo Scroll durante a partida e desligamento, assim como quando acontece o rápido bombeamento do líquido refrigerante sob condições de partida inundada. Porém, em função de não haver válvulas, não existem ruídos gerados pelas mesmas. Isso permite um compressor mais silencioso durante as condições em regime. Para comprovar esse ponto, observe a comparação quanto a nível de ruído entre um compressor alternativo e um compressor Compliant Scroll Couplant. Ambos os compressores são iguais em tamanho e capacidade. Primeiramente, o compressor alternativo. Agora, o Compliant Scroll da Couplant. Como pudemos ouvir, o compressor Compliant Scroll é muito mais silencioso, e isso representa uma grande vantagem. O Couplant Compliant Scroll também possui o menor custo em relação aos compressores disponíveis atualmente, por vários motivos. Primeiramente, não são requeridos aquecedor de cárter, devido às superior características desses compressores serem mais tolerantes a líquidos. Em segundo lugar, o Compliant Scroll da Couplant inicia sua operação estando aliviado internamente e, portanto, dispensa a necessidade de um kit auxiliar de partida, independentemente do tipo de dispositivo de expansão. Em terceiro lugar, a melhor eficiência do Scroll, quando comparada ao compressor alternativo, resulta em um menor custo para o fabricante do equipamento, relativo à transferência de energia térmica. Com uma performance comprovada no campo, o Compliant Scroll da Couplant também apresenta o menor nível de falha que qualquer outro compressor do mercado. Quase todo fabricante de equipamentos se encontra aplicando o versátil compressor Scroll em seus sistemas. Nenhuma tecnologia de compressor do mundo de hoje detém os padrões de confiabilidade e performance do Scroll. O futuro pertence ao Scroll, e a Couplant está comprometida em continuar o desenvolvimento de novos Scrolls, objetivando sempre uma performance cada vez melhor. A fábrica do Scroll, em Sydney, Ohio, que agora produz a terceira geração de compressores Compliant Scroll, mantém seu padrão de excelência em manufatura. Em resposta à demanda, a Couplant construiu uma segunda fábrica com capacidade de produzir grandes volumes de compressores Scrolls. Fundamentada na experiência obtida na fábrica de Sydney, Ohio,
A fábrica em Lebanon é uma combinação perfeita de profissionais altamente motivados e treinados com a mais avançada tecnologia. Essa fábrica, de mais de 100 milhões de dólares e 32 mil metros quadrados, iniciou a sua produção em 1992 e aumentou a capacidade produtiva da Copeland para mais de 3 milhões de compressores Compliant Scroll por ano. A Copeland Corporation tem um programa arrojado para os próximos anos, dando continuidade ao desenvolvimento e manufatura cada vez mais eficiente dos modelos Compliant Scroll. Enquanto muitos dos nossos concorrentes iniciaram apenas recentemente as suas primeiras gerações de compressores Scroll, a Copeland se encontra anos à frente, tanto em pesquisa como em engenharia, sem falar da sua larga experiência no campo e na manufatura. A Copeland Corporation está comprometida não só em manter a sua liderança na tecnologia Scroll, mas também em fornecer aos seus clientes os melhores compressores Scroll do mundo. O futuro pertence ao Scroll. O compressor Compliant Scroll da Copeland iniciou uma revolução. A economia e confiabilidade do compressor Scroll estabeleceu novos padrões e resultados para as indústrias de ar-condicionado residencial e de bombas de calor. O Scroll é a resposta para se obter custos operacionais mais eficientes competitivamente, utilizando novos refrigerantes e abrindo novas oportunidades em futuros mercados. A Copeland está comprometida no contínuo desenvolvimento da tecnologia Scroll para redefinir a sua linha de produtos e na expansão de sua linha de produção. Com os desafios para a indústria de compressores, o versátil Compliant Scroll é certamente a tecnologia em compressores do futuro. Nenhum outro fabricante de compressor no mundo possui a experiência ou a capacidade produtiva relativa a Scroll que a Copeland Corporation certamente possui. Quando compram um compressor Compliant Scroll da Copeland, os clientes têm a certeza de estar comprando a última geração em tecnologia Scroll existente no mercado de hoje. Eles podem estar certos de que a Copeland tem a capacidade para suprir a mais elevada demanda sazonal. E mais importante, o compromisso Copeland é fornecer o mais alto nível em serviço ao cliente que se encontra disponível no mercado. Copeland Corporation, a líder mundial na fabricação de compressores Compliant Scroll. O futuro pertence ao Scroll.